Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda, moro em Goiânia e eu tenho intolerância à frutose. Para começo de conversa, para você que não está entendendo nada, esse canal hoje tem como objetivo apresentar hinos e músicas que eu gosto muito, mas há uns 2 anos atrás ele era específico para contar a minha experiência com intolerância à frutose. E muitos dos meus seguidores vieram para o canal por causa da intolerância à frutose. Talvez pais de alguém que tem, ou até mesmo a pessoa que descobriu que tem. E aí, por isso, eles chegaram até aqui e pode ser que hoje se questionam por que os vídeos sumiram. Isso aconteceu, gente, porque eu não tive muita sabedoria mesmo para administrar essa vida de youtuber. Na verdade, eu nunca fui youtuber. Eu só queria mesmo compartilhar com vocês a minha experiência. Mas começaram a surgir algumas cobranças, algumas pessoas assim atacando alguma coisa que eu falava, pelo fato de não ser profissional na área. Então pode ser que algum termo ou outro eu fale errado, porque é a minha experiência e o meu entendimento como paciente, não como profissional. A cobrança para novos vídeos, a cobrança por respostas em relação à experiência delas, era quase uma consulta online e eu não soube lidar com isso, e por isso eu parei com o canal e excluí os vídeos, inclusive, e depois me arrependi, porque também tinha aquelas pessoas que foram orientadas, puderam ter um direcionamento maior do que fazer, né? Então eu também ajudei muita gente, e por isso eu decidi voltar a gravar vídeo. Vou fazer 2 vídeos, esse mais um, apenas esses 2, mas para contar a minha experiência mesmo. E fora isso, indicar que vocês procurem ajuda profissional, tá bom? Não sigam aí o que as pessoas fizeram e estão fazendo em vídeos, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações, vocês podem ver aqui, para me orientar e eu não me perder nos fatos, nos acontecimentos, tá bom? Em relação à minha infância, minha mãe diz que eu sempre tive muita infecção de garganta. Era uma infecção que não passava, não tinha antibiótico, não tinha remédio natural, caseiro, nada que fazia passar essa minha infecção de garganta. E muitos médicos até recomendaram para ela que ela me deixasse, né, fazer aquela cirurgia da amidalite, mas ela não quis fazer e graças a Deus ela não fez, porque não ia resolver o problema, né? Então, nesse primeiro momento da infância, era infecção de garganta e o intestino solto. Ela brinca que era comer e ir pro banheiro. Eu já tinha esse problema do intestino solto desde novinha, mas a gente nunca imaginou que pudesse ser intolerância à frutose, né? Com 15 anos, eu assisti um documentário da escola que falava sobre vegetarianismo. E eu fiquei muito apaixonada, eu sempre fui encantada com os animais, essa questão do amor aos animais e poupá-los da morte. Na minha cabecinha, na época, isso foi o que falou mais alto. Mas também tinha a questão de admirar esse novo hábito e estilo de vida. E eu optei por ser vegetariana a partir dos 15 anos, mesmo contra a vontade dos meus pais, tá? Deixar isso bem claro. Aqui eu abro um parêntese para dizer que uma das críticas que eu recebi é que eu estaria motivando as pessoas a não serem vegetarianas. E eu queria deixar bem claro que esse não é o objetivo do vídeo. No caso de pessoas com intolerância à frutose, ser vegetariano se torna muito difícil, porque a alimentação já é muito restrita. Então, a carne sim pode nos ajudar a ter um pouco mais de força. Mas eu fui vegetariana por 6 anos, admiro, recomendo para todo mundo que tem saúde para isso e que possa fazer com muita sabedoria, com pesquisa, com orientação de profissionais, que não possa fazer isso como eu fiz na época, que foi só retirando a carne e pronto, não substituir e na época não sabia que tinha intolerância também, então estava tudo errado, tá? Fecha parêntese. Não sou contra vegetarianos, por favor. Intolerantes à frutose é que tem mais dificuldade de ser vegetariano, tá bom? Com 21 anos, que foi o período que eu deixei de ser vegetariana, eu estava com sintomas um pouco mais
mais fortes, né? Posso dizer assim. No início, nem tanto, porque, como eu disse, eu não substituía. Eu só tirei a carne e comecei a comer arroz com ovo, arroz com queijo, arroz com batata, que era o que eu gostava, e feijão, mas eu não tinha uma substituição correta da alimentação. Mas ao longo do tempo, né, até mesmo que eu fui estudar num colégio interno que era vegetariano e lá tinha muitas opções de alimentação, ao longo do tempo eu fui aprimorando a minha alimentação e deixando ela mais natural. E com esse acrescentar de alimentos com frutose, logicamente eu comecei a passar mal. A O que era antes um intestino solto passou a ser diarreia mesmo, com todas as letras. E eu comecei a ter ânsia de vômito, geralmente após as refeições, o que causava uma falta de apetite muito grande. Eu não tinha vontade de comer, porque eu vivia com ânsia de vômito. E isso me fazia ficar mais fraca, me fez emagrecer ainda mais. Eu sentia várias tonturas. E como minha família tem labirintite, eu imaginava que era causa da labirintite, né? Mas também podia ser da frutose, tá? Que pode causar sim tonturas. Dores intestinais, estomacais e toda essa região era completa de dores. Então eram dores pontuais, às vezes passava um período sem sentir dor, de repente vinha a dor de novo. E eu comecei a fazer exames para tentar descobrir o que podia causar isso, causar essas dores, causar esses incômodos, né? Fiz vários exames, exames de raio-x, exames de sangue, aquele exame de o hemograma completo, eu fiz tantas vezes que eu já perdi as contas. Eu fiz também intolerância à lactose, que deu negativo, e por aí foi, mas não tinha muito resultado. Nada dava muito conclusivo, não, que pudesse falar que era a causa. Mas um dos médicos me orientou a voltar a comer carne. Por quê? Eu já estava com anemia, eu já estava com 7 quilos a menos do meu peso lá dos anos atrás. Então eu precisava me alimentar melhor. E como a gente não sabia exatamente o que era, comer a carne no momento podia ajudar pelo menos a me fortalecer. E assim eu fiz, apesar de não ser fácil, gente. Depois de um tempo que você se torna vegetariano, voltar a comer carne é quase uma tortura. Porque o seu paladar já mudou, você não vê mais a carne como um alimento. Você consegue enxergar a carne como um animal e não como um alimento. Então, foi muito difícil voltar a comer carne, mas foi necessário. Ajudou a me fortalecer um pouquinho, né? Eu já tomava vitaminas, omeprazol. Gente, eu já tomei tanto omeprazol na minha vida que eu acho que nem faz efeito mais. Porque sempre que eu ia com problema de estômago e alguma coisa na parte digestiva, eles me receitavam omeprazol. Tanto é que eu decorei o nome. E olha que eu não tenho facilidade de decorar nome de remédio. Foi aumentando, então eu já comia carne, mas os sintomas foram ficando, assim, de certa forma, mais difíceis de suportar. E foi aí, nessa parte, foi de 21 a 22 anos, com 23 anos eu me casei. Apesar aí das várias sugestões de que eu estava grávida, porque ânsia de vômito, tontura, né? Você tá grávida, tá grávida, tá grávida. Eu sabia que não era, porque eram sintomas que eu sentia antes do casamento, antes de ter relação e tudo mais. Então eu sabia que não era. E eu comecei a fazer vários exames, tipo de dengue. Eles sugeriam que geralmente eu estava com algum tipo de virose. E o médico diagnosticou que eu tinha ansiedade que causava todos esses sintomas. E sim, eu sou ansiosa, dá pra ver no meu modo de falar. Mas não era a causa de tantos sintomas. Então, eu comecei a tomar remédio psiquiátrico, né, remédio para ansiedade, e não estava resolvendo o problema, lógico, né? Mas olha só o quanto é sério a questão dos médicos irem assim chutando possibilidades, né? Porque até então eu não tinha plano de saúde. E eu entendo que no SUS nós temos vários médicos capacitados, dedicados, pessoas assim excepcionais, mas também tem aqueles que mal olham na nossa cara.
e vocês sabem disso, que ouvem que você está reclamando, as suas queixas, dá uma receita, pede um exame e beleza. Os exames demoram muito para ficar prontos, você demora para conseguir um retorno, então esse tempo, para quem está sofrendo no dia a dia, ele acaba sendo muito sofrido, né? E aí a gente começou a ter então a vontade de nos organizarmos para ter um plano de saúde, porque era uma possibilidade de descobrir o que eu tinha. Na minha cabeça, nesse momento, eu já pensava as piores possibilidades. Eu falei, nossa, eu devo ter algum problema muito sério no estômago ou no intestino, né? A gente pensa nas piores doenças possíveis, que vocês também podem imaginar junto comigo o que pode ser. Mas não, não era nada disso. Era apenas intolerância e eu não sabia. E aí eu comecei então a investir e procurar um plano de saúde que pudesse me atender e que me pudesse possibilitar médicos mais habilitados e especializados na área de intolerância, né? Eu sabia que tinha a ver com alimentação, gente, é lógico, eu comia e passava mal, então eu sabia que tinha a ver com alimentação. Quando eu finalmente fiz esse plano de saúde e tive acesso a outros médicos, eu também, paralelo a isso, eu tinha voltado a tentar ser vegetariana. Não totalmente, eu ainda comia carne, mas eu diminuí a quantidade de carne e aumentei a quantidade de frutas e verduras. Então, meu café da manhã eram frutas picadas com aveia e mel. Eu levava uma fruta para o trabalho para comer no intervalo do trabalho, ou do café da manhã para o almoço. Meu almoço era um prato de salada com o acompanhamento, né, arroz, feijão e carne. O lanche da tarde era outra fruta. E a janta era um mix de frutas com um monte de coisa. Com aveia, com linhaça, com chia, com tudo que me falava que era natural, eu tacava lá dentro e bebia. Gente, não é errado fazer isso, mas para o intolerante à frutose, isso é uma bomba. E eu não sabia. Então eu estava investindo mais na minha alimentação e, consequentemente, isso estava causando um agravamento da situação. Então, com 25 anos, isso já em 2016, eu procurei então o Hospital Jardim América, que atendia o meu plano, e o médico Rômulo. Gente, esse homem, ele foi fantástico na minha vida. O Dr. Rômulo, ele conseguiu resolver o meu problema em uma consulta. O que os médicos passavam quase um ano de fazendo exames e no final falavam para mim, não, você não tem nada, deve ser ansiedade, ele resolveu em uma consulta. Eu acho que nem ele sabe o quanto ele foi importante na minha vida, gente. E é tão bom quando a gente encontra um médico assim, sabe, que faz um atendimento humanizado, porque o atendimento dele foi literalmente humanizado. Eu cheguei na sala dele chorando, chorando. E não era de dor. Eu tava com muita dor, com muitos sintomas, com sofrimento, com tudo mais. Mas não foi chorando de dor. Era chorando de desespero. Eu já não sabia mais o que fazer, já não sabia o que tomar, o que comer. Sabe, o pessoal no trabalho já também estava incomodado, porque eu vivia passando mal, não sabia o que fazer. Meu marido, coitado, estava já desesperado. E a gente não sabia que direção tomar. E ele sentou comigo, no meu lado, na consulta, virou para mim e fez a seguinte pergunta: Amanda, quais os sintomas e o que você come durante o dia? Simples assim. Eu dei para eles os sintomas, que na época já eram mais intensos. Eu já estava sentindo aí, a minha pressão caía com muita facilidade, então minha pressão já é baixa, ela ficava mais baixa ainda. Era uma tontura e uma sonolência constante, uma mistura de fraqueza, como se fosse uma anemia muito forte. A diarreia e vômito constantes, então não era mais ânsia, agora já era vômito mesmo. Tremuras, que eu não sabia de onde vinha, até hoje eu não sei explicar essas tremuras. É uma tremura que eu batia queixo literalmente, tremia as pernas, se eu tivesse em pé eu tinha que sentar. Quem tivesse do meu lado na hora ficava em desespero, porque não sabia o que fazer, nem eu sabia o que fazer. Falta de apetite total, emagrecimento, enfim, os sintomas estavam extremos. E eu não sabia o que fazer, né? A gente chega num momento que você fala assim, tudo que eu tô fazendo tá dando errado, então estou indo rumo à morte. Desculpa aí o drama, mas era o que eu pensava. E então o médico olhou para mim, depois de ter falado todos os sintomas e como era a minha alimentação, e ele falou assim:
possivelmente intolerância à frutose, mas você vai fazer um exame para a gente ter certeza. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Para você que nunca ouviu o nome intolerância à frutose, também deve ficar se perguntando: o que é intolerância à frutose? No primeiro momento, ele só falou assim para mim: frutas, verduras, legumes, mel, coisas do tipo, mas não se preocupa com isso agora. Vá fazer o exame e se der positivo mesmo, eu te dou mais instruções. Eu fui fazer esse exame achando que esse era o médico mais louco que eu tinha tido acesso até aquele dia, porque os outros já tinham me surpreendido bastante. Mas esse, ele tocou na ferida. Uma pessoa que já tinha sido vegetariana, uma pessoa que queria voltar a ser vegetariana, que estava comendo tudo mais natural e saudável possível. De repente ele fala para mim que tudo que eu estava fazendo de certo estava errado, porque possivelmente eu tinha intolerância à frutose. Falei, não, esse homem não bate bem da cabeça. Desculpa, doutor, pensei isso mesmo. Mas estava enganada, gente. Quando eu fiz o exame é um exame de sangue que você retira o sangue, né? E ingere um líquido, que eu não tenho certeza se é frutose pura, mas tem frutose ali. Então você bebe esse líquido e depois de meia hora você tira o sangue mais 3 vezes. E essa alteração que dá no sangue, identifica para ele se você tem ou não intolerância. No meu caso, eu e toda a clínica descobrimos que eu tinha intolerância logo após eu tomar o líquido, porque eu tomei e já comecei a passar muito mal. Eu fui pro banheiro com diarreia, com vômito, comecei a tremer, pressão baixou. A enfermeira até brincou comigo: olha, Amanda, mesmo que você não pegue o exame hoje, não come nada que tenha frutose, porque possivelmente, né, tudo indicava que eu tinha. Então, como nada surpreendente, deu positivo, né? Eu voltei no doutor e ele me explicou o que eu iria fazer e como eu iria proceder a partir daquele momento. E isso vai ficar para um segundo vídeo, porque é muita coisa, né? E no momento, assim, eu recusando acreditar naquilo, eu falei, não, gente, não é verdade isso, não é possível. Eu escolhi fazer um novo exame, que é o exame de hidrogênio inspirado, que eu tive que fazer no particular, porque não tinha pelo plano. E é um exame que você faz tipo bafômetro. É o mesmo procedimento do exame de sangue, você sopra nesse aparelho e aí ingere o líquido e depois sopra mais algumas vezes. E aí eles medem já pela questão do seu hidrogênio e tudo mais, que eu tecnicamente eu não sei te explicar. Mas também aconteceu a mesma coisa. Eu passei mal e o resultado deu positivo. Ou seja, eu tinha e tenho intolerância à frutose e essa era a causa de todos os meus problemas da infância até aqui. Fiz vários exames nesse período, como ultrassom, endoscopia, raio-x, ressonância magnética, exames de sangue de diversas formas, vários tipos de intolerância. Então, fiz ao glúten, deu negativo, a lactose deu negativo. Mas eu queria dizer que, diante disso tudo, apesar desse diagnóstico sofrido, eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha descoberto o que eu tinha. Porque é muito ruim quando você tem algo, não sabe o que é e não sabe como tratar, não sabe o que fazer, é desesperador. Então, a partir do momento que eu descobri o que eu tinha, foi mais fácil direcionar, foi mais fácil pesquisar e realmente entrar nesse mundo de cabeça e sabendo, tá, é isso mesmo, beleza, então agora o que que eu vou fazer? E é isso que eu fiz a partir aí de 2017 até agora, ou seja, são 3 anos, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Lembrando que eu não sou profissional da área da saúde. Eu vou contar para você o que eu fiz como paciente. A minha experiência, os meus acertos, os meus erros, as minhas desobediências em relação às instruções médicas, as consequências disso e como eu estou no momento, tá bom? Então isso vai ficar para um próximo vídeo, possivelmente daqui a umas 2 ou 3 semanas. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. E se você tem ou acha que tem, ou tem algum familiar seu que tenha, não desista, porque é difícil, mas a gente consegue aprender a lidar com essa situação, tá bom? Então fiquem com Deus e até logo!